Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 6 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 22 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de evangelização. Nós estamos começando a viver a Quaresma, um momento muito especial. E são 40 dias, meus irmãos, que podem mudar para sempre a história da nossa vida, a nossa experiência com Deus. Então, eu te convido a estar comigo aqui todos os dias, meditando a palavra de Deus, e que cada compromisso, cada gesto, tudo aquilo que nós formos fazer, dentro desses 3 sinais que a igreja nos pede: a esmola, a oração e a caridade. Sempre que fizermos isso, que o nosso coração possa se voltar para o Senhor, sabendo que Ele está conosco, que Ele nos ajuda, que Ele nos abençoa. Então vamos ser fiéis às promessas do Senhor na nossa vida. Vamos ser fiéis para cumprir aquilo que nós falamos, porque o nosso Deus, Ele é fiel em tudo. Do Evangelho de hoje, eu quero trazer algumas reflexões para nós guardarmos, lembrando que o Senhor disse: quem quer salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a Ele, vai reencontrá-la. Hoje é a primeira quinta-feira da Quaresma. Nós ainda temos na mente, no coração, as cinzas que nós recebemos ontem e que nos introduziu nesse tempo santo, nessa trajetória de fé de 40 dias. Jesus, no Evangelho, Ele vai nos ensinar 2 caminhos muito importantes. O caminho que Ele iria percorrer e o caminho que nós, como seus seguidores, precisamos percorrer. Jesus, Ele vai anunciar para os discípulos, antecipar toda a sua via crucis, todo o sofrimento que o Senhor iria passar. Mas Jesus também vai dizer para os discípulos da sua glorificação, que Ele ressuscitaria ao terceiro dia. E isso, meus irmãos, nesse tempo da Quaresma, deve ter um sentido muito especial para nós. Por quê? Porque Jesus vai indicar o caminho que Ele vai passar e depois Ele vai indicar para nós
o caminho que nós precisamos passar, que é o caminho que ele passou primeiro. Quando o Senhor vai dizer, no versículo 23, quem quer me seguir, renuncie, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Porque Jesus fez isso. Jesus abraçou aquela cruz que era minha, que era sua, e foi fiel à vontade do Pai. Jesus, em momento algum, ele desviou do seu propósito, mesmo sabendo de tudo o que o esperava. Ele se manteve fiel. E então, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos propõe essa reflexão. Aquele que quer me seguir, aquele que quer andar no meu caminho, e o caminho do Senhor é um caminho de sacrifício, de renúncia, mas que existe bênção para aqueles que perseveram até o fim. O caminho que o Senhor trilhou, e esse caminho que Ele nos chama a trilhar quando Ele pede que nós possamos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz do dia a dia e segui-lo, é o caminho do sofrimento, da morte e da ressurreição. Sofrimento, morte e ressurreição. E nessa quaresma, isso precisa ficar muito claro para cada um de nós. É por isso que o Senhor fala: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Deixe a sua vontade. Mate o homem velho e deixa nascer o homem novo. E a certeza que o Senhor nos traz é que o sofrimento não é para sempre. A morte já está vencida. E a ressurreição é para nós vivermos eternamente ao lado do Senhor. A nossa caminhada, ela é nesse sentido. Negar a nós mesmos, tomar cada dia a cruz e acompanhar Jesus. Mas acompanhar Jesus pelo caminho que Ele passou. Porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho. E esse caminho para nós chegarmos à vida eterna é um caminho de luta e de tribulação. Mas não podemos esquecer, é também o caminho da ressurreição. Aquele que não nega a si mesmo, aquele que não toma a sua cruz, aquele que quer salvar a sua própria vida, aquele que, como aquele jovem rico, não quer abrir mão dos bens materiais, daquilo que tem, não quer abrir mão dos seus sonhos para viver o propósito de Deus, mesmo querendo salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Mas do outro lado, aquele que se entrega ao propósito do Senhor, aquele que renuncia a si mesmo, aquele que coloca o Senhor como primeiro lugar, aquele que carrega a sua cruz no dia a dia, mas com a certeza que não está sozinho, este sim vai salvar a sua vida e vai receber a vida eterna. Por isso o Senhor fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele se perde e destrói a si mesmo. Meus irmãos, tudo no mundo é passageiro. Tudo no mundo vai acabar um dia. É por isso que nessa quaresma nós somos chamados à conversão, à mudança de vida, a voltar a nossa vida, a nossa história para o Senhor e lutar todos os dias para fazer não a nossa,
mas para fazer a vontade do Senhor. Não adianta o homem ter tudo aqui na terra se ele vai se perder e vai destruir a si mesmo. O tesouro que nós temos que ajuntar e que nós temos meditado esses dias é o tesouro dos céus. Por isso, o Senhor falou para todos: olha, vocês que estão aqui, me seguir não é fácil. O meu caminho não é um caminho fácil. O meu caminho é um caminho de cruz. É um caminho de renúncia. Mas que tem, como o Papa Francisco nos ensinou na pregação de ontem, da quarta-feira de cinzas, uma recompensa para aqueles que perseverarem até o fim. E nós somos chamados para ir com o Senhor até o fim do mundo. Quando nós lemos o Evangelho de hoje, nós sentimos mais uma vez como o Senhor nos ama e como o Senhor é verdadeiro. Jesus nunca quis enganar ninguém. Jesus nunca quis atrair para ele discípulos e pessoas que iriam estar com ele só por causa das coisas materiais, das curas, dos milagres e dos pães que ele multiplicava. Jesus deixava claro que segui-lo seria uma opção individual, mas ele mostrou que aquele que tomasse essa decisão precisaria negar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia e segui-lo. Esse é o nosso chamado. Por isso o Senhor deixou bem claro: no mundo vocês vão ter aflições, mas coragem, eu venci. No mundo, passando pelo caminho que eu passei, vocês vão ser perseguidos, mas coragem, porque eu venci a perseguição. Carregando a cruz do dia a dia, vocês vão cair algumas vezes, mas não se esqueçam que eu estou com vocês. E quero e posso e ajudo a vocês levantarem e continuarem o caminho. Renunciar a nós mesmos, meus irmãos, não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível, porque Jesus negou a si mesmo. Ele abriu mão de tudo por amor a nós. Esse tempo de Quaresma, como nós falamos no início da pregação, é um tempo que pode determinar uma mudança radical na nossa vida. O Senhor nos chama a nos voltarmos para Ele. O Senhor nos chama a segui-lo. Nos alerta que não vai ser fácil, mas também nos mostra que a perseverança, ela produz salvação. E todos os dias, durante a Quaresma, o Senhor vai nos chamar a abandonar aquilo que é do mundo, a renunciar à nossa vontade, o nosso querer, e abraçar o plano de salvação do Senhor para cada um de nós. Não se esqueça, Jesus alertou os discípulos de tudo que ele iria passar bem antes de acontecer. E Jesus, ele deixa bem claro que ele iria sofrer muito, ser rejeitado, perseguido, morto, mas que ele ressuscitaria. A nossa história de cristãos, ela nunca vai parar no sofrimento e na dor.
Porque o sofrimento existe sim, a dor existe sim, mas essas coisas são passageiras. Mas a ressurreição e a vida eterna é o que o Senhor tem para todos aqueles que perseverarem, que forem fiéis até o fim. Meus queridos irmãos, diante do evangelho de hoje, nós precisamos refletir. Qual caminho nós temos seguido? Qual tem sido a nossa escolha diante desse chamado e dessa mensagem do Senhor? Porque Jesus, ele foi claro, ele foi fiel, ele foi sincero completamente com aquelas pessoas, e ele é com cada um de nós, porque ele não mudou. O caminho para a vida eterna continua sendo o caminho da cruz. O caminho para vivermos eternamente com o Senhor passa pelo sacrifício. Mas nós precisamos agradecer ao Senhor, porque Ele nos deixou a verdade da sua palavra e nos fez uma promessa: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei se você parou para imaginar isso, para viver essa palavra. O Senhor não prometeu vida fácil. O Senhor não prometeu que seria só bênçãos. Mas Ele prometeu: eu vou estar com vocês todos os dias. Independente da situação e do momento que você estiver passando, eu vou estar com você. Eu vou te ajudar. E assim, como o Senhor venceu a dor, a morte e ressuscitou, Ele vai estar conosco para nós vencermos a dor, para nós vencermos o sofrimento e no final da nossa jornada ouvirmos essa voz bendita nos chamando: vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Guarda essa promessa no seu coração. Vamos viver santamente essa quinta-feira, esse segundo dia da Quaresma, e vamos entregar todo o nosso ser nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus, te seguir não é fácil. Ser um cristão é uma decisão que individualmente cada um precisa tomar. E nós te louvamos, porque o Senhor deixou para nós tudo aquilo que nós precisamos para permanecer fiéis até o fim da nossa jornada. Mas nós somos fracos, Senhor, nós caímos. E por isso, nesse tempo de Quaresma, o Senhor nos chama mais uma vez à conversão e nos alerta mais uma vez sobre a necessidade que nós precisamos viver de negar a nós mesmos, de tomar a nossa cruz e de seguir o Senhor nesse caminho. Ó Espírito Santo, nos fortalece, nos encoraja, nos desperta a não desistir, mas olhando para o Senhor, seguir firmes até o fim da nossa jornada. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.